Fala pessoal, Joel do EAD mais uma vez aqui e sem enrolação eu vou te ensinar a resolver qualquer equação do segundo grau passo a passo, sem dificuldade e sem enrolação. Então vamos direto aqui ao nosso vídeo, tá? Bom, gente, vamos lá. Quando a gente fala de equação do segundo grau, qualquer equação do segundo grau, ela pode ser descrita na forma ax² mais bx mais c, sem exceção, tá? E o que significa isso? Que o A é sempre aquele número que está associado, que está junto ao x². O B, ele é o número que está junto, que está associado ao x. E o C é aquele número que na equação, ou na função de segundo grau, na equação que descreve a função, ele está isolado, ou seja, ele não tem nenhum x associado, colado nele. Então a gente chama de C, que é a nossa constante. Toda equação é feita dessa forma, tá? E por que a gente precisa saber isso? Porque vocês devem lembrar que quando a gente fala de equação de segundo grau, nós temos aqui o método, que é a fórmula de Bhaskara, para resolver toda e qualquer equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, ela é do tipo menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. O que isso significa? Se você souber exatamente o que é o seu A, o que é o seu B e o que é o seu C, você vai facilmente resolver essa equação, porque você só vai jogar isso aqui na fórmula e está tudo resolvido, tá? Então a gente vai treinar exatamente isso daqui vendo em algumas equações para a gente saber identificar exatamente o que é o A, o que é o B, o que é o C, e depois eu vou mostrar a fórmula passo a passo. Então não anota nada, pessoal. Vai chegar uma hora que eu vou pedir para você pausar o vídeo, printar a tela e aí você vai guardar esse print com você. Você vai ver que nunca mais vai errar, nunca mais vai ter problema para fazer a equação do segundo grau, tá? Então vamos no primeiro exemplo aqui. No nosso primeiro exemplo nós temos 4x² mais 12x mais 5. Então vamos identificar aqui o que é o A, o que é o B, o que é o C. Bom, o nosso A é o número 4. Por quê? É justamente o número que está associado ao que é o x². Ele está juntinho aí do x². Então, o nosso A é o 4. E o nosso B? Bom, o B a gente sabe que ele está junto, ele está associado ao x. Aquele x que na equação não está elevado à segunda potência. Então, o que nós temos? Que o 12 ele é justamente esse número. O 12 é o número que ele está associado ao x, que está na primeira potência. Tá? Então, o nosso B é o 12. E o C? O C, que é a nossa constante, ele é o número que na equação não está associado a nenhum x. E aí, se a gente olha para essa equação aqui, o que a gente tem? O número 5, certo? O número 5, ele não está associado a nenhum x, não está colado, ligado a nenhum x. Então, portanto, o nosso C é o número 5. E aí a gente tem o A é o 4, o B é 12 e o C é 5, tá certo? Vamos aqui num próximo exemplo, primeiro identificando o que é o A, o B e o C, e depois a gente faz um exercício resolvido, né? A gente resolve um exercício, aliás, para ficar tudo bem claro para você. Então, no próximo exemplo, o que a gente tem? 3x² mais 5x igual a 0. Essa aqui é a equação. Vamos lá. Então, o que é o A? O A é o número que está junto ao x². E qual que é esse número? É o 3, né? O 3 ele está junto aqui ao x². Vamos ver o B. O B é aquele número que está junto ao x, certo? Então, nós temos que o 5 é esse número. Por quê? Porque ele está junto ao x. Bom, mas e o C? Agora você pergunta, bom, professor, agora bugou de vez a minha mente, porque eu não tenho um número aqui que não está associado a nenhum dos x's, né? A gente tem o 5 e o 3, mas está faltando o C. Muito pelo contrário, pessoal. Quando vocês tiverem a equação que vai ter de segundo grau, que tem o x², tem o x, mas não tem um número que está sem o x, então significa que esse número é 0. Então o nosso C, nesse caso, é 0. Ou seja, olhou para a equação, você não tem nenhum número que está ali solto, vazio, sem um x associado, então significa que o C, naquela equação, ele é igual a 0. Tá bem, pessoal? Não esquece disso. Vamos aqui mais um exemplo. Nesse exemplo, isso vai ficar bem claro para a gente. A gente tem aqui x² igual a 0. Bom, o A é o número que está associado ao x², certo? Ok. Aí você fala, professor, mas aqui não tem nenhum número associado. Não, muito pelo contrário.
Quando você olhar para o x ao quadrado e ele estiver sozinho, significa que tem o 1 aqui na frente. E a mesma coisa vale para o x, tá, pessoal? Se tiver o x sozinho, também significa que é 1. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Aqui na frente não tem nada, então não é zero. Né? Não é zero. Por quê? Porque a gente tem o x ao quadrado. Mas significa que se a gente não coloca aqui, é porque nós temos aqui o número 1. Então, o nosso A é igual a 1. Pois bem, e o B? B é o número que está associado ao x que não está elevado a nenhuma potência. E aqui, nessa equação, a gente não tem isso, né? A gente só tem o x ao quadrado. Então, se a gente não tem o x aqui aparecendo, significa que esse b ele é igual a zero, né? E aí, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, o c também, se ele não aparece aqui, significa que ele é igual a zero. Então, nessa equação de segundo grau, a gente tem que o a é igual a 1, o b é igual a zero e o c também igual a zero, tá? Agora, um último exemplo aqui, para ficar bem fixo isso aí na cabeça de vocês, tá? Então, a gente tem aqui x ao quadrado mais x mais 2, igual a zero. O que é o a? O a é o número que está junto ao x ao quadrado. Como não tem nada marcando, então significa que é 1. Né? Então, o nosso a é igual a 1. O que é o b? O b é o número que está junto ao x. E qual que é o número que está junto ao x? Se não está aparecendo aqui, mas o x está, então significa que esse b é igual a 1. E o nosso c é o número que não está associado a nenhum dos x's, né? Então, nesse caso aqui, é o número 2, porque o número 2 ele não está associado a nenhum número. Então, a gente tem o a igual a 1, b igual a 1 também, e o c igual a 2, tá certo? Bom, então, o que a gente... E por que a gente estudou isso? Por que eu mostrei para vocês exatamente como achar o a, como achar o b, como achar o c? Porque, volto a dizer, quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. E a gente sabendo identificar o que é o A, o que é o B e o que é o C de uma equação, a gente joga aqui na fórmula e consegue, então, achar os valores das raízes, né? Achar os valores das raízes do x da equação significa achar os valores de x dessa equação, tá? Pois bem, essa aqui é a fórmula, né? A fórmula de Bhaskara, né? Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mas como é que eu gosto de fazer? Porque eu acho que fica mais fácil e mais prático, porque quando você vai fazer aqui, se você pega o valor de b, e a e c e joga aqui, fica uma conta bem grande para você fazer e no final das contas você pode acabar confundindo aí as bolas, né? Trocando as bolas, errar aí e acabar errando a conta por questão de organização no caderno, né? Como é que eu gosto de fazer? Eu prefiro fazer assim. Esse b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chama de delta. Então, o que eu faço? Eu substituo esse b ao quadrado menos 4ac por delta. E aqui também eu desmembro, porque menos b mais ou menos significa que tem uma raiz que a gente vai calcular com mais e outra com menos. Então eu coloco uma, eu coloco com mais e a outra eu coloco com menos. Eu separo, porque aí vai ficar mais fácil. Então como é que eu faço? Uma das raízes vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre dividido, que esse sobre é dividido por 2a. E a outra raiz vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá? Lembrando que o nosso delta, esse delta aqui que está aqui dentro, ele é o b ao quadrado menos 4ac, que é o que tem lá na fórmula de Bhaskara. Então, eu faço um método passo a passo, porque esse método vai te ajudar a fazer de forma organizada o seu exercício e você não vai errar, tá bom? Então, resumindo, o que a gente tem? Primeiro passo, quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, identificar o que é o A, o B e o C, tá? Agora, identificando o que é o A, o B e o C, o que você vai fazer? Você vai primeiro calcular o valor de delta. Qual que é o valor de delta? B ao quadrado menos 4ac, ou seja, você vai pegar esse valor de B, colocar aqui no lugar do B, ao quadrado, vai levar ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é o valor que tiver aqui, vezes o valor de C, que é o valor aqui do C que a gente aprendeu lá como calcular. Segundo passo, aí a gente calcula uma das raízes. Uma das raízes vai ser menos b, a gente substitui esse b pelo valor do b que tiver aqui, mais raiz quadrada de delta, que é o valor de delta que a gente achou no primeiro passo, sobre 2 vezes o valor de a. Achou essa primeira raiz, aí a gente acha a segunda raiz. A segunda raiz vai ser menos b, menos, né, só vai mudar este número aqui, então menos raiz quadrada de delta
dividido por 2A, tá bom? Então, printa essa tela aqui, porque é isso que você vai precisar para resolver qualquer equação, qualquer exercício de equação do segundo grau. Vamos lá, printa aí. Muito bem, printou já? Então, continuando aqui, a gente vai fazer uns exercícios, né? Na verdade, vamos fazer um exercício só, que vai ser emblemático, porque aí você pode treinar, pegar outros exercícios e começar a treinar e fazer ele aí, tá bom? Então, vamos lá ao nosso exercício. Então, a gente tem aqui, eu vou deixar aqui no canto, é o nosso ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente tem aqui essa nossa equação, segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 2. O que a gente vai fazer? Vamos identificar, então, primeiro cada uma dessas letrinhas, né? Vamos chamar assim. Então, o que é o A? O A, que a gente vai precisar para calcular, ele é o número que está junto ao x ao quadrado. Né? Então, a gente vê que o x ao quadrado está sozinho. Se ele está sozinho, significa que tem um 1zinho aqui, o número 1 aqui na frente. Então, o nosso A vai ser igual a 1. Agora, vamos ver o B. O B é o número que está associado ao x, ou seja, ao x que não tem potência nenhuma, não está elevado a nenhuma potência, 2, 3 ou assim por diante. Né? E o que a gente tem aqui? O número menos 3 está ligado no x. Tá? Então, o nosso B aqui, ele é menos 3. Agora é importante lembrar isso aqui, pessoal, que é o seguinte. Quando você tem menos e o número aqui vezes o x, você tem que considerar o sinal também, porque este sinal ele é do B, tá? Esse sinal, então, tem que ser carregado aqui pelo B. Então, o nosso B, ele não é 3. O nosso B, ele é menos 3, certo? Bom, continuando, o que é o C? O C é aquele número que dentro da equação ele não está associado a nenhum x, ele não está ligado a nenhum x. Então, a gente tem aqui o C é igual a 2. Então, a gente tem A igual a 1, B igual a menos 3 e o C igual a 2. Com isso, a gente consegue calcular, então, o nosso delta. Vamos calcular o primeiro passo lá, calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo aqui, o que eu tenho? Eu substituo esse B por menos 3. O A eu substituo por 1 e o C eu substituo por 2. Como é que vai ficar? Vai ficar menos 3, que é o valor de B, isso elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Né? E agora é só fazer a continha. Quanto que é menos 3 ao quadrado? Lembrando, pessoal, que qualquer número elevado ao quadrado, ele é positivo, ele se torna positivo. Então, 3 elevado ao quadrado é 9. Só que menos 3 elevado ao quadrado também é 9, porque ele se torna positivo. Então, a gente tem menos 3 elevado ao quadrado vai se tornar 9 positivo, menos 4 vezes 1, 4, 2 vezes 4, 8. Então a gente vai ter 9 menos 8. E 9 menos 8 costuma dar 1, né, pessoal? Então a gente chega aqui à conclusão que o nosso delta, ele é igual a 1. Então agora, que a gente já sabe o valor de delta, a gente já sabe que ele vale 1, vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Para a gente não esquecer e partir então para o segundo passo, que é calcular a primeira raiz. E a primeira raiz a gente vai calcular como? Lembrando, né? A gente vai ter menos b mais a raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos começar aqui então pela positiva, né? Então, menos b mais a raiz de delta sobre 2a. O nosso b, ele é menos 3, né? Lembrar que ele não é 3, ele é menos 3 e o nosso delta é igual a 1. E o a também é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Lembrando, mais uma vez, que esse menos aqui é o menos da fórmula de Bhaskara. Ele não é o menos do sinal do menos 3, né? Do sinal do B. Então, por isso, eu tenho que colocar o B também negativo. Né? Eu coloco menos 3. Por quê? O B ele não é 3, ele é menos 3. Então, eu continuo deixando esse menos e também acrescento esse menos aqui. Porque um é o menos da fórmula de Bhaskara e o outro é o sinal negativo do B. Tá? Então, menos 3 mais 1, né? Que é o delta, o valor de delta é 1, a raiz de delta é 1, né? Sobre 2a, que é 2 vezes 1. Né? Aí o que eu tenho? Se eu multiplico menos com menos, a gente tem mais. Né? Sempre que a gente multiplica menos com menos, o número fica positivo. Então vai ficar 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4, né? Então vai ficar 4 sobre 2. E a gente tem que 4 sobre 2, ou seja, 4 dividido por 2, é igual a 2. Então a gente achou aqui a primeira raiz da equação. Como é a equação do segundo grau,
ela pode ter duas raízes. Então a gente vai calcular o segundo x, né, para saber qual que é o valor dessa segunda raiz. Vamos deixar essa aqui também aqui no cantinho. Então, o delta igual a 1 e a primeira raiz que a gente calculou igual a 2. Vamos para a segunda. A segunda, então, a gente vai trocar. A única coisa que vai mudar aqui de fato vai ser esse sinal, porque agora vai ficar menos a raiz de delta. Isso faz toda a diferença. Então a gente vai substituir novamente. Nosso B é menos 3 e o delta é 1 e o A é 1. Então, substituindo, a gente vai ter menos 3. Aí agora a gente vai ter menos 1 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Né? Então vai ficar sobre 2. Mais uma vez, menos com menos, ou seja, menos multiplicado por menos dá mais. Então vai ficar 3 positivo menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Então a gente achou essa segunda raiz, que eu coloquei como x2, é a segunda raiz como 1. Então, no final das contas, o que a gente tem? Que uma das raízes é igual a 2 e a outra raiz da equação de segundo grau é igual a 1, tá? Detalhe, nem sempre uma equação de segundo grau vai ter duas raízes. Ela pode ter duas raízes, mas na verdade ela pode ter uma raiz só, pode ter duas ou pode ter nenhuma raiz. Isso é um assunto para os próximos vídeos que eu vou explicar aqui para você mais para frente aí, tá bom? Agora, pessoal, aproveitando, para você que ficou até aqui, você vai prestar o Enem, né? O Enem está próximo, você vai ter pouco tempo para estudar. Evidentemente que não dá para você estudar por um curso grande, um curso que tenha muito denso, que tenha muitas coisas, porque no final das contas você vai acabar não absorvendo nada. Então nós, da plataforma cursos.edvideos.com.br, que é uma plataforma do EAD Vídeos, nós disponibilizamos lá para vocês um curso preparatório para o Enem com material bem enxuto, tá? Vocês vão ter vídeos lá que são rápidos, vão direto ao ponto, e para cada disciplina vai ter também o nosso material de apoio, que você pode imprimir o material de apoio em PDF, então isso vai te ajudar bastante. Está com preço promocional na plataforma, o acesso por 6 meses por apenas R$ 49,90 e você vai ter todo o conteúdo lá básico para você conseguir ir bem no Enem, tá bom? Então se você vai prestar o Enem, decidiu prestar agora, tem pouco tempo, aproveita, entra lá em cursos.edvideos.com.br e adquira o seu, e você vai estar ajudando também essa plataforma a produzir cada vez mais conteúdos aqui no YouTube, tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação, e isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos, manda isso aqui lá no grupo do WhatsApp aí da escola, o pessoal que está estudando e quer ir bem, aproveita e manda lá para eles, tá bom? Se gostou, deixa um comentário aqui, fala se achou legal, fala se esse método vai te ajudar ou não, coloca aqui nos comentários, tá bem? Forte abraço, pessoal, até mais, fique com Deus, tchau, tchau.